Alô você, meus amigos, um grande abraço. Estamos juntos para mais um programa Canal Esportes, que será reprisado no decorrer do dia na programação da sua TV Mar, canal 525, para os assinantes NET Claro, em Maceió e na região metropolitana, pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, com retransmissão neste exato momento, ao vivo, nessa quinta-feira de TBT, dando sequência aqui à nossa programação com muitas informações e atrações também no programa de hoje. Nós vamos conversar, o Ironman em Florianópolis reuniu participação também de atletas alagoanos e um deles está aqui do meu lado no estúdio. Nós vamos conversar daqui a pouco com o Neto Cavalcante, ele que é triatleta, vai falar também. Eu posso considerar como ultramaratonista também, por que não? Um cara que passa realmente várias horas praticando várias modalidades esportivas, esse cara, ele é um super-homem mesmo. Nós vamos daqui a pouco falar como foi essa experiência, quais são as metas para o fim de 2022 no calendário para essa modalidade como triatleta também até o final do ano, e outros assuntos nós vamos discutir no programa de hoje, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, pelo canal também da TV Mar no YouTube. Você vai poder acompanhar agora o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o nosso Canal Esportes. É isso aí, vamos começar o programa? Neto Cavalcante, seja bem-vindo, rapaz, mais uma vez aqui ao Canal Esportes. Da vez passada foi com o nosso Alexandre Lina, não foi? Exatamente. Muito obrigado, viu, cara, por aceitar o convite aí da nossa equipe. Rapaz, ficou tudo muito arrumadinho aqui, quase que eu levava uma queda. Sempre à disposição. Rapaz, no dia que eu levar uma queda, eu viro meme aqui nesse negócio. Tudo bom, Neto? Como é que você tá? Paz, tranquilo. Preparação boa, rapaz. Recentemente a produção já informando, né, o nosso Alexandre Lino já no retorno dele das férias, marcando exatamente essa sua presença. E você passou recentemente em um evento em Florianópolis, um dos mais concorridos e glamurosos eventos também, não é verdade? Do triatlon, exatamente. É verdade. Participamos agora no dia 29 de maio do Ironman, né? Florianópolis, Ironman Brasil. E foi uma prova bastante desafiadora e fantástica, é incrível, o evento é maravilhoso, como você disse. O Ironman Brasil, Neto, ele tem em outras cidades também, inclusive Maceió tem a previsão de receber o Ironman, mas o de Floripa tem aquele glamour, é como se fosse na corrida de rua uma São Silvestre, por exemplo, não é verdade? Exatamente, é que no Brasil acontece as provas de meio Iron, que chamam, né, Half, que é a metade do que aconteceu em Florianópolis, que é o Ironman, na verdade, né, que chama a distância full. Entendo. É o dobro do que vai acontecer agora em Maceió em agosto, né? E a cidade, ela precisa ter uma logística muito grande para um evento como esse, né? Mesmo sendo uma logística em termos de proporção de evento menor, mas movimenta muita gente, né? Um evento como esse, né? Movimenta muito. O Half, né? O meio Iron já é fantástico, que acontece aqui em Maceió. Eu vi uma reportagem que não só movimenta a economia da cidade. E o prefeito declarou que deve ter movimentado 16 milhões no último que teve em 2019. Eu acredito sim. Mas, Neto, vamos falar então do Ironman em Florianópolis. Como é que foi a experiência? Foi a sua primeira experiência, o primeiro contato em Florianópolis, por exemplo? Foi, em Florianópolis, o primeiro contato e a primeira prova que eu fiz da distância completa, né? Do Ironman Full, que são 3.800 de natação, 180 km de bike e a maratona, né? 42,2 de corrida. E foi fantástico, né? O desafio foi incrível, uma preparação longa, mas no final tivemos êxito. Isso aí é na saída da natação, um dos momentos mais difíceis da prova para mim. E aí eu acredito que sim. Entre as três modalidades, por ser um triatleta, natação, bike e corrida, a mais difícil para você é a natação, Neto? Que você precisou, por exemplo, tentar se reeducar para poder executar essa atividade e participar, por exemplo, de provas de triatlon? Exatamente. Como eu nunca nadei de criança, né? Porque geralmente quando você vem... Sim. Meu professor, que é o professor Júnior, acho que é lendário aí, todo mundo conhece, o Júnior do IAT. Sim. Ele disse que natação a gente aprende quando novo. Eu nunca nadei, então eu tive que aprender a nadar, me preparar para participar. E devido à limitação, né, se torna uma das
da modalidade, para mim, é a mais difícil. E Florianópolis, em particular, ali, em especial, teve uma tempestade no meio da prova. Eu estava no início da segunda perna e o mar ficou meio que uma máquina de lavar e foi mais desafiador ainda. Ficou muito mexido, né, o mar, Muito, demais. Chuva e vento demais no mar e... Você pensou em desistir quando começou a ver, por exemplo, um mar tão agitado assim? Porque você, querendo ou não, se depara ali dentro, na hora que você está lá dentro, com um desconhecido. Você não sabe o que é que tem ali, né? Exatamente. Então... eu estava chegando na primeira boia de orientação, que tem a boia de orientação e tem as boias de vértice, que faz a volta. Aí eu nadando tranquilo, o mar estava legal, só que de repente, umas 3 braçadas, tudo escureceu, ficou preto, o céu fechou e começou vento. E o mar, por exemplo, em si, você conseguia ver o que estava lá embaixo ou ficou tudo escuro de fato? Então, ficou muita chuva e eu não conseguia ver porque as ondas vinham muito altas e quando eu tentava ver, cobria a boia. Entendo. Então tinha um guarda-vida de caiaque, eu acenei, chamei, ele depois me relatou que achava que eu estava com cãibra, mas eu estava nadando bem, ele vendo, mas achou que eu estava com cãibra, foi até mim. Foi que eu me orientei, conversei com ele, né? Ele me explicou aqui onde estava, eu consegui visualizar as boias e continuei a nadar. Mas antes eu olhei assim para a praia e pensei em voltar, mas lembrei de toda a preparação que vinha acontecendo, suas renúncias, acordar às 4 da manhã, os sábados longos de treino, domingo, né? Você deixa a família, amigos um pouco de lado e... Então eu fiz um trato com ele lá e disse, Matheus, eu vou continuar e você vai ir por aí. Se eu gritar, cara, eu tô... Aí ele, não, vai que eu tô de olho. Então aí eu fui embora, no meio da tempestade lá e saí... 3 km e 800? 3.800. A gente faz uma perna... É tipo um M a natação. Fez uma perna 2.200, depois uma de 1.600. Aí na de 1.600 foi quando iniciou a tempestade. Agora, Neto, falando dessa experiência ainda com a natação, que é logo o primeiro tiro, né, no triatlon, não é o primeiro tiro. Quando você dá a largada para o triatlon, primeiro é a natação, é isso? Falando exatamente dessa experiência, muita gente desistiu, Neto. Você acompanhou alguns nadadores naquele momento com aquele brilho nos olhos antes de ser dada a largada, mas na hora que se deparou, por exemplo, com o mar todo mexido e aí, cara, acabou muita gente se desistindo e você pensando, poxa, tem tanta gente desistindo e eu ainda continuo aqui, ainda continuo fazendo o meu, porque treinei, porque deixei minha cidade, porque me dediquei por várias horas. Muita gente desistiu e o pensamento foi importante nesse ponto? Foi muito importante. Manter a tranquilidade nesse momento que iniciou a tempestade, porque muita gente a gritar, a pedir socorro. E o pessoal que estava fazendo o suporte de caiaque e stand-up, né? Sim. Eles começaram a apitar muito para chamar o jet ski do bombeiro, que vinha resgatando o pessoal. Nossa Até então você não consegue visualizar se tinha gente desistindo. Eu sei que tinha muita gente pedindo socorro. Nossa Senhora. Mas quando eu saí da natação, que concluí a natação, tinha muita gente, muito atleta assim, na praia, de braço cruzado, esperando outros saírem. E eu percebi que ali era desistência. Entendo. Quando foi na premiação, na segunda-feira, a organização disse que tinham em torno de 500 desistidos no total. Muito frio, muita chuva, teve gente com hipotermia que parou, largou a prova. Não sei se todos foram no mar, ciclismo, na maratona, que também é desafiadora. Esse é o Neto Cavalcante, triatleta, participou recentemente do Ironman em Florianópolis e falando dessa experiência, né? Muda também as condições do ambiente para a natação, do mar. Aqui, por exemplo, você é acostumado a treinar aqui na Orla de Pajuçara, né? Vai para a Orla de Pajuçara, realizar treinamento. Lá em Florianópolis foi uma espécie de baía que você participou. E o que é que muda? O frio, a temperatura do mar também acaba mudando um pouco o rendimento do atleta. O que é que você precisou se adaptar para esse ambiente num primeiro contato e que naturalmente você teve um impacto de cara? Olha, aqui é muito diferente de onde eu realizo meus treinamentos. Exatamente. Lá a cidade já é fria, né? O sul já a temperatura é amena, então a gente já acaba que meio confortável se ela não cair muito, porque aqui a gente treina a temperatura muito alta e o desgaste é maior para o atleta. A questão da natação lembra muito a praia de Pajuçara ali. Até eu fui ouvindo muitos relatos que é um lugar muito mais calmo do que a Pajuçara. Olha. Mas o que é que aconteceu? A minha surpresa.
Exatamente. Para mim, eu acho que eu escolhi, né? Escolhi, só porque eu fui nesse ano aí, foi atípico. A coisa foi mais difícil. Que tinha uns fenômenos aí. Provocados alterações no mar, né? No exatamente. De ondas, e entrou uma tempestade. E o guarda-vida, o Matheus, o nome dele, ele disse que nunca tinha passado por isso, né? Ele como guarda-vidas. Inclusive, ele estava temendo pela vida dele, porque o caiaque entrou muita água. Sim. Tem uns vídeos que ele mandou para mim no WhatsApp. Ficou muito pesado. Foi, exatamente. E ele disse que era um vento sul, eu acho. E iria passar. Então, eu fui. Aí, foi complicado. Eu fui sabendo que era até melhor do que nadar na Pajuçara, né? Sim, quem conhece a Pajuçara aqui em Maceió sabe que é bem tranquilo ali, né? Para nadar. Nesse caso, para um atleta, ele precisa também se preparar sempre para o pior, né, Neto? O cara não pode nunca pensar somente que vai encontrar o melhor. Essa é a grande sacada para o triatlon. O cara precisa respeitar os limites dele, mas sabendo que vai ter sempre uma prova, um momento casca-grossa dessa prova aí. Exatamente. E o que eu escutei quando eu saí, terminou a situação, aí falaram, por isso que é um Ironman. É, verdade. Né? Que a gente tem que estar preparado porque o mar a gente acha, mas aí é Deus que dá a ordem lá. E ninguém manda na natureza. Exatamente. Né? Só Deus. E na sexta-feira a gente fez uma natação lá de reconhecimento e estava muito ruim. O mar não estava igual. Como no sábado? Como no domingo. Como no domingo, sim. Mas no sábado tava um sossego, tava calmo, parecia uma lagoa. Como muda de um dia para o outro, né? Tava uma lagoa, muito calmo. Quando chega no domingo, o sol nascer e de repente virou. Do nada virou e foi quando aconteceu essa situação. Qual foi teu tempo nos 3,8 km de natação? Com toda... Fracionando, tive que por exemplo. parar, no total deu 1h40. 1h40, ou seja, já gerou um desgaste. Exatamente. Né? A minha respiração... Tem ponto de hidratação também no meio da prova? Tem. Como é que Quando você faz 2.200, você sai, dá uma volta no corredor, tem água, você toma uma água e volta para nadar, concluir mais 1.600 metros. Era isso que eu ia perguntar. O que é que eles colocam nesse caso, nesse ponto de hidratação? Porque o telespectador ele pode até estar pensando, poxa vida, que pergunta óbvia é essa? Ponto de hidratação, o cara vai colocar água, porque a água hidrata. Mas existe também, muitas vezes, alguns suplementos que são utilizados, né? Mas lá somente água no ponto de hidratação. Na natação eu percebi só água. Eu não sei se eu saí meio desorientado já, porque a gente está muito tempo nadando, sai meio desorientado. Eu percebi que tinha água. O que o cara sente quando passa muito tempo nadando? Isso é também uma das dúvidas que sempre tive. Então, porque eu acredito que você está nadando nessa posição e o sangue, né, fica circulando. Quando você fica em pé é que você fica meio desorientado. Bate tontura quando você sai da água? Não, nunca assim, passei por isso não, mas tipo, você fica meio desorientado, meio longe da situação. Aí depois vai voltando, a respiração. Exatamente. Tanto é que a gente pedala boa parte ainda, eu falo que a gente pedala nadando. É verdade. Boa parte ainda está se recuperando a natação, a circulação está... Afinal, passar 1h40, ou seja, é uma partida de futebol, né, cara? Se você analisar por outra modalidade esportiva, é uma partida de futebol que você passou nadando, né? 2 tempos de uma partida com um intervalo, então dá aproximadamente esse tempo aí. Um tanto desgastante, porque a forma que eu tinha que respirar, que era a respiração frontal, porque lateral não estava conseguindo enxergar as boias de referência por causa do mar agitado, então eu nadei tudo frontal. Acho que foi o dobro de esforço. E você, obviamente, se desgasta mais do que um nadador comum, né? Dentro de uma situação, por conta realmente dessa limitação. Devido à limitação, você tem uma movimentação do braço direito, por exemplo, com mais velocidade, é isso? Ou você conseguiu já encontrar uma sincronia do corpo que já dá, por exemplo, essa pegada, né, essa abraçada com mais sincronia, com a questão mesmo de dosar bem para não se desgastar? Exatamente. E a gente tenta deslizar o máximo possível, né? A gente vai deslizando. Mas lá... Nessa prova eu não tinha técnica, não tinha nada, economizar nada. Eu tinha que sair, eu só pensava, eu tenho que sair daqui. Esse foi o ponto mais crítico da prova toda. Você passou 11 horas e 30 minutos, foi isso? 11h57. 11h57. Quase 12 horas de prova, né? Exatamente. Você passou quase todo esse tempo de prova, mas esse daí foi o ponto mais crítico ou você acredita que teve um outro ponto que foi pior do que esse, logo de cara? Não, o ponto mais crítico foi a natação, de fato, devido à tempestade, né? E lembrando que o Neto, ele tem uma preparação, gente, então não seja irresponsável em acordar um dia e dizer que vai ser um triatleta. Todo mundo passa por uma preparação, que esse daí eu acredito que é o maior erro. Muita gente acredita que se aventurou fazer o Ironman em Florianópolis, como você, pela primeira vez, mas você não se aventurou, você já vinha treinando, se preparando com experiência de outras provas,
mesmo que sejam provas de menor porte, né? Ou seja, de menor distância. Mas você já vinha numa preparação muito forte para participar desse evento. Tem gente que se prepara, nada 1 quilômetro, 2 quer nadar 3.800, ou seja, se desafiar. E aí acaba acontecendo esse negócio. Quando chega, por exemplo, o Mamichido, acaba sendo, ao invés de 3,8 km, a sensação vai para 5, 6, 7 km, não é verdade? Exatamente, porque o desgaste é maior, né? Você não tem preparação, você não tem disposição para terminar uma prova dessa e ainda mais encontrando as dificuldades, né, que podem acontecer no decorrer da prova. Vamos falar da segunda parte então, Neto, enquanto você vai explicando aqui dessa sua experiência lá no Ironman Florianópolis, da natação. Depois que você passou pela natação, aí entra a prova bike, né? A etapa bike. O que é que você precisou enfrentar? Muita chuva também, o asfalto acabou sendo diferente daquilo que você utiliza como um hábito aqui para poder praticar. Você conversava comigo e com o Alexandre Lino aqui antes do programa, falava o seguinte, olha, eu saio daqui de Maceió, vou até o Francês, vou até São Miguel dos Campos, depois volto para o Francês, depois vou por ali pelo Pilar. Como é que funciona, pelo Polo, como é que funciona ali a situação em termos de treinamento? O que é que você se deparou lá no Ironman? No Ironman... Na parte de bike, né? Na parte de bike. Primeiro, assim, eu tive que ficar um tempo na transição, que a gente tem a T1, que chama, que é a primeira transição, para me recuperar da natação e sair para o pedal. O que eu enfrentei no pedal lá de dificuldade foi a chuva, porque continuou a chuva, a temperatura baixa, Sim. Né? Eu consegui me proteger com um corta-vento, um colete corta-vento, né? Que protegeu o meu tronco, mas as minhas pernas ficaram expostas e estava muito frio o percurso. O percurso em si é fantástico, né? O asfalto estava perfeito, é todo dentro, praticamente dentro da cidade, né? Na ilha, Top. Fantástico. Teve um pouco de altimetria, né? A gente chegou a um acumulado de 1.000 metros. Chegou a pegar toda essa dificuldade mesmo? Exatamente, a gente tem umas 3 ladeiras bem legais indo e pega ela voltando, né? Ah, sim. Então você pega subindo, descendo 3 vezes e voltando no percurso. São 2 voltas de 90, né, quilômetros. Você vai 45, volta 45, completa 90 e vai de novo e volta. Aí dá os 180. Mas o frio, na segunda volta, ele castigou um pouco. Eu não conseguia impor. Sim. Teve vento, muito vento e frio. Eu não conseguia impor uma força que eu costumava... Ficou meio que cadenciando mesmo o seu ritmo, né? Você ficou cadenciando, nos treinos, né? eu senti que as articulações, né? Joelho, tornozelo, começaram por causa do frio. Sim. Eu tentava a potência que alguns atletas fazem treinamento com medidor de potência, né? Quanto está gerando de energia ali. E eu não conseguia subir a minha potência para o que eu costumava fazer nos treinos. Sim. Mas foi exatamente por causa do frio e muita chuva. Muita chuva, Se né? tivesse condições até menos frio e sem chuva, acho que teria sido um pedal bem mais rápido, porque o percurso lá é fantástico. Fantástico, perfeito, o asfalto perfeito. Você bateu os 180 quilômetros de bicicleta em quanto tempo? Acho que foi 5 horas e 52 minutos. Dá uma distância. E aí tem pontos de hidratação também, nesses Exatamente. pontos de hidratação? A cada 25 quilômetros tem só água e isotônico. Isotônico, Gatorade, né, também. Né? Água e Gatorade. A cada 25 você encontrava... Mas eu não paro. E você leva o que, por exemplo, para poder também manter sua energia, para não ficar somente na água e no isotônico? Exatamente. Eu levo na bike água já, eu levo uma caixa d'água, eu costumo dizer. Tem 1,2 litro de água. Ainda carrega esse peso, né, também? Exatamente. Eu carrego bastante peso em relação aos demais atletas, porque eu não consigo, até consigo, mas é muito arriscado. E se pôr em risco numa prova dessa, não é legal, porque 1.500 atletas circulando ali e você acaba tombando. Eu solto o guidão e consigo pegar uma garrafa, só que o risco é muito grande. Então eu fiz umas adaptações lá para não estar parando. Entendi. Aí eu levo água e levo um drink, que eu sou acompanhado por nutricionista e ela... Esse drink é um drink específico, especial, exatamente. Né? Não é drink não, não é drink não, né? Tá nem tomo o drink. Tá vendo, não é drink não, entendeu? É drink... e ele tá, exatamente, e o pessoal da produção já soprando aqui, ele é evangélico. Não bebo não, então é drink mesmo. Isso facilita muito o seu desempenho, o fato de não fazer consumo de bebidas alcoólicas. Exatamente. Facilita muito, né, Neto, também, né? Ô, Neto, e a respeito da vontade, por exemplo, das necessidades fisiológicas, o cara passar 11 horas, 5 horas em cima da bicicleta, vem do mar, porque eu vou dizer um negócio a você, quando dá temperatura fria,
naturalmente já dá vontade de você fazer xixi. Exatamente. Entendeu? Como é que e aí na hora? Como é que fica? Você tá no meio da rua, como é que é? Muita gente faz essa pergunta. Eu até abri uma caixinha quando estava retornando da prova no Instagram e fizeram essa pergunta. Como costuma falar, assim, para fazer xixi é na bike, é correndo. O cara vai correndo aqui, é nadando, pedalando, fazendo xixi. Tenta jogar água, porque... Sim, entendo. Mas, número 2... Parou, aí tem que parar. Tem que parar e ir tem uns banheiros químicos, né? Eles espalham, né? Eles espalham. Então a produção, né? O pessoal que organiza o evento já deixa esses pontos também. Né? Mas lembrando que isso tem um acompanhamento da nutricionista. Sim, o cara regula a alimentação. A sua alimentação, que você vai se alimentar 3 dias antes, 2 dias, 1 dia. O que é que você geralmente, o que é que sua nutricionista passou para você se alimentar, por exemplo, 3 dias antes? Eu fiz um estoque, né? Muito carboidrato. Proteína, o cara come muito nesse período ou já começa a dar uma cortada? Ela já deu uma cortada, já a carne vermelha ela já tirou, sabe? Ela já bota uma carne moída, Entendi. Vai um frango, uma coisa, mas nada de exagero. Entendi. Aí você vem em um processo, ela vem trabalhando, né, um bom tempo, para você, quando chegar no dia da prova, tá... Eu não tive problema de precisar usar o banheiro. Eu só fiz xixi nos percursos, normal, porque também tá tomando muito líquido, e como você falou, no frio, né? Eu nunca tinha feito isso treinando aqui, porque você sua muito eliminando suor, né, mas lá acho que eu fiz umas 3 vezes. Mas é verdade, isso é a coisa mais comum, né, demais, é muito comum. E agora, você falou uma coisa que é muito importante, quando se tem uma preparação e um acompanhamento de um profissional, eu diria que a coisa realmente acaba fluindo de uma maneira muito mais organizada, né? Você sabe, por exemplo, o que pode comer, o que não deve, e o que se recomenda. Exatamente. Não é verdade? E quando você não tem o acompanhamento de um profissional, você só sabe o que não pode comer. Mas às vezes acaba cedendo a tentação, só um pedacinho aqui de fritura, tal, besteira, tal. Uma feijoadazinha ali, uma gordurazinha hoje. Diz que tem muito atleta quando chega lá, né, se empolga com a viagem. Com a cidade. É a Disneylândia do triatleta, Florianópolis. Aí quer sair, quer comer camarão, fruto de mar. Aí pronto. Porque lá é muito forte, né? Aí pronto, aí já estraga tudo. E o rendimento cai, né? Cai, exatamente. Finalmente a corrida, Neto. Vamos contar como foi. Aqui, as medalhas aqui, né? De participação do evento. Neto, vamos falar um pouquinho, né? Olha a categoria PCD. Que categoria é essa? É a categoria PCD, né? É categoria de deficiente físico, né? Entendi. Muito bonito o troféu, por sinal, viu? Parabéns, Neto. Valeu. Vamos falar um pouquinho da corrida. E aí, quando chegou na corrida... Cheguei na corrida, transição, foi para T2 e tal. As pernas já andando automático. As pernas já andando automático. Sai para correr pedalando, né? É verdade, já anda automático. Sai uma fera. É verdade, acaba sai no automático aqui, né? Exatamente. E aí você vai... No mesmo trajeto que foi de bike? Só que não, é outro trajeto. É outro trajeto, né? A bike meio que ficou do lado das rodovias, né? E a bike já ficou dentro da cidade mesmo. Aqui. Velho, então aí é massa. O problema é quando o cara, por exemplo, tem que ficar passando pelo mesmo local, velho. Aí que não, mas tem que passar, são 3 voltas assim. Meu Deus do céu, é um teste, né? Exatamente, que você fica contando e muito atleta passando, você olha, tem aquelas xuxa de cabelo. Sim. Eles dão a você cada cor, uma volta cada cor. Sim. Aí você passa, aí bota aí segunda volta, coloca outra, aí pulseira. Quando você começa a ver um cara já... 3, o cara vai pra última volta. E eu aqui na primeira. Na primeira. Aí é uma batalha psicológica absurda, exatamente. Né? Mas eu nunca fiz uma maratona. A minha primeira maratona foi na prova, né? Sim. No Ironman. Que eu tinha, na minha preparação, eu corri no máximo 3 horas. Cheguei a correr 30 quilômetros e outro treino de 3 horas. Cheguei a correr, acho que 32 quilômetros por aí. Sim. Nunca cheguei, ninguém se prepara para fazer uma maratona e corre uma maratona, né? Claro. Aí não tem nem graça você fazer a prova. Exatamente. Você já correu. Era isso que eu ia dizer, enquanto nós conversávamos antes de entrar no ar, né? Geralmente quem vai se preparar para uma maratona, para quem não sabe, acha que o cara tem que treinar a maratona todo dia. Exatamente. Né? Mas geralmente é uma distância bem mais curta, né? O restante é uma exigência, né? O restante o cara vai na superação mesmo, né? Totalmente diferente, né? Assim, a gente, quem tá de fora acredita que seja isso também. Vou fazer uma maratona, uma meia maratona. Já corre 80 quilômetros. Já corre 80 quilômetros, vai fazer maratona porque tira de letra, mas não é. Tem uma escala, você tem um treino de volume nos finais de semana, você tem treinos intervalados com estímulos. Né? Durante a semana, geralmente eu treinava corrida segunda, quarta, sexta e domingo. Então, nunca cheguei a correr uma maratona. Nunca passei nem de 35 quilômetros, na verdade. Abre o microfone aí, meu parceiro. Tá fechado aí. Liga aí.
Ah, sim. Ô, Neto, falando exatamente ainda sobre essa questão de treinamento. Vamos lá. Às vezes um treino, claro, com a prescrição de um profissional, de 5 quilômetros é o suficiente para você num dia manter sua rotina, dependendo do que seja? O cara diz assim, ó, você vai fazer 5 quilômetros agora num ritmo muito intenso para que você possa estimular uma situação ou outra aqui. Diferentemente do que se pensa, o cara vai fazer uma maratona. A maratona quanto é? 42 km e 200, não é? 42 e 200. É, 42 e 200, uma maratona. Então o cara precisa correr 42 km todo dia. Mas numa situação como essa, dependendo da intensidade, um treino de 5, vamos lá, colocar 10 km. 10 km. Ele serve, por exemplo, como um estímulo naquele dia. Não é necessário você fazer, por exemplo, os 30 km, 35, como muita gente pensa, que quem corre, por exemplo, uma maratona tem que treinar todo dia de forma severa, 30 km, 40 km, 50 km. Então, eu digo, primeiramente eu digo que procure um profissional para me ajudar, porque assim, é fisiologia, né? Cada um entende a reação do corpo, né? Cada pessoa tem a reação. Você faz teste um teste de VO2. Você fez tudo isso, né, Neto? Eu sempre, desde quando eu iniciei no triatlo, eu procurei logo um profissional. Desde a pisada, tudo? Então, eu sou mais a ver sair, negócio de pisada, tipo, técnica você vai desenvolvendo treinando, sim, entendeu? Sim. Eu não faço treino de corrida, tipo, para melhorar a postura, eu treino volume, fui melhorando, eu percebi isso, o atleta ele tem que adquirir seu próprio estilo, exatamente, se perceber, entender. Você encontrou uma forma mais confortável, né, de encontrar, por exemplo, esse ritmo, né, de passada e tudo mais. Exatamente. Claro que tem equipamentos que vai lhe auxiliar, tem tênis com placa de carbono. Eu corri com tênis de placa de carbono e ajuda. Leve demais e impulsiona, ajuda, contribui. Mas o ser humano, ele foi feito por Deus, projetado para andar descalço. Então, já vi muitos que correm aqui descalço. Não tem que... é o tênis que vai fazer uma diferença. Vai ajudar, logicamente, sim, né? Mas eu acredito que você tem que treinar. Você vai treinando e você vai adquirindo ali um conhecimento, né, do seu corpo. Vai evoluindo. Vai evoluindo com os treinos. Cara, quase 12 horas de prova no Ironman Florianópolis no mês passado, né? Esse é o Neto Cavalcante, de Cajueiro, mas reside hoje aqui em Maceió. Né? Reside hoje aqui em Maceió, mas não esquece a terrinha não, né? Tem raiz lá, né? A família está toda lá, né? A família tá lá. Em relação ao investimento, aí a brincadeira começa a ficar uma brincadeira séria, né? Porque não é barato o esporte como esse, bicicleta, você falou agora um tênis, por exemplo, de carbono, então, ou seja, o investimento é alto para poder participar, né? É uma bicicleta linda, viu, cara? Sua, parabéns, viu? Obrigado. Exatamente, né? Porque assim, para iniciar, você não precisa estar com os melhores equipamentos, né? Como eu falei, o equipamento vai lhe ajudar muito. Mas não é só o equipamento, entendeu? Você pratica o triatlon com uma bike dessa, que é a gente chama TT, né? Sim. O modelo com um iniciante com a mountain bike, pedala com uma road, né? Que chama Speed. Sim. O investimento vai muito depois a vaidade, que vai levando você... O triatlon é um esporte muito vaidoso. É verdade. O cara trata melhor, né, a coisa, exatamente, né? Ficar aqui melhor na fita. Falando exatamente dessas questões de investimento, né, a gente observa, e não sei se é verdade, mas você vê isso de perto, mas dizem que em provas como essa, em caráter internacional, tem atleta que vende seus equipamentos depois da prova, né? Os caras são patrocinados e de repente assim, não posso levar de volta aquele equipamento, então vou fazer negócio aqui mesmo e acaba vendendo por um valor mais baixo. Você realmente já chegou a presenciar isso? De algum atleta em nível internacional vendendo seus equipamentos aqui e tal? Eu nunca presenciei, não. Essa questão aí dos atletas internacionais. Tem lá teve 35 países, eu vi o comentário lá que estava em Florianópolis. Mas eu já vi muito comentário que o pessoal pega um abuso e vende, né? Faz a prova e não quero mais saber disso aí. Não quero mais, né? E vende. Aí tem muita gente que pega a oportunidade, mas... E que são patrocinados, né, Neto? Geralmente eles são patrocinados, né, pelas empresas, né, os profissionais, exatamente. Né? Aí não leva o material de volta e aí acaba sendo uma oportunidade para o cara melhorar o material dele. Até porque o dólar, meu Deus do céu, né? Tá lá em cima. Comprar uma bicicleta hoje para você fazer, por exemplo, uma trilha, para quem gosta de mountain bike, o cara compra uma bicicleta hoje aí, R$3.000, R$3.500, e olha lá, antigamente você encontrava bicicleta de R$1.200, R$1.300, que dava para você fazer hoje uma trilha, principalmente para pessoas que são assim, enormes, como eu, por exemplo. Bom, Neto, vamos falar aqui um pouquinho dos próximos eventos. O que é que você tem programado para poder trazer mais medalha, mais troféu aqui para o nosso programa? Diga aí.
Em julho eu estou indo para João Pessoa participar do Jean Patry, né, que vai ser agora em julho. Estou inscrito para o 70.3 aqui de Maceió em agosto. Boa, top. E em novembro pretendo fazer o Power 5, vai ter também em novembro, que é a distância 70.3, que chama de meio Iron. Entendi. Aí eu acredito que assim eu fecho o calendário de 2022. Cara, parabéns, tá? Para mim foi uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Volta outras vezes. É o quê, filho? Isso, muito obrigado, viu, Neto? Volte outras vezes, continue com essa pegada. Você é um instrumento, já disse aqui, de Deus, para poder continuar incentivando as pessoas, promovendo realmente uma vida saudável como você faz. E pode ter certeza, você é exemplo para muita gente, viu? Valeu. Deixar aqui que quem quiser participar do triatlo não é uma coisa de outro mundo, que começa do início, né? A escada a gente sobe do primeiro degrau. Tem muita prova local aqui, com o mini sprint, que o pessoal adaptou para iniciante mesmo, para conhecer e participar. Quem não procura ainda uma assessoria e quer conhecer, tem um canal no Instagram muito bom, que é o Ciência do Endurance. Sim. Tem um conteúdo maravilhoso lá para o esporte de endurance. Através dali eu ganhei muito conhecimento e apliquei demais na prova em Florianópolis e deu super certo. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, sabe, nessas provas de longa distância, é o incentivo do povo. Quando o cara tá chegando, né, velho, aquele incentivo emociona, né? Eu disse que melhor do que passar no pórtico foi passar no corredor para chegar até o pórtico. Porque, tipo, depois de quase 12 horas de prova, tá todo mundo lá super empolgado, vibrando pela sua vitória, né? Que é meio que uma coisa individual, é você. Sim. E tá todo mundo vibrando mais do que você, o sorriso, uma alegria fantástica, é mágico, é a Ilha da Magia, né? Não é à toa que tem esse nome lá. Só quem viveu essa história sabe, pode descrever o que é que isso significa. E eu digo que todo triatleta tem que fazer o Ironman de Florianópolis. Eu tenho na minha carreira, eu não tenho, claro, como um histórico de algumas aventuras no esporte, mas não tenho nesse currículo o fato de ter feito, por exemplo, alguma prova que pudesse reunir tantas modalidades como o triatletismo, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que vivi uma meia maratona como experiência em 2014 em Recife e senti essa energia. Antes de você passar ali do pórtico, quando você vê ali aquela galera, nos disciplinadores gritando, isso é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. Então imagina um cara que passou 12 horas, 11 horas e 57 minutos para ser mais preciso, fazendo uma prova e toda aquela multidão lá esperando a passagem, aplaudindo, alguns gritando. Não tem como o cara não deixar uma lágrima escapar numa situação como essa, né? Neto Cavalcante nos deu a honra aqui no estúdio da TV Mar para conversar sobre essa sua experiência no Ironman em Florianópolis e falou também de sua sequência de desafios para o restante da temporada. Teremos um novo encontro amanhã para mais uma edição do programa Canal Esportes. Acompanhe a reprise do nosso programa no decorrer do dia, de acordo com a programação da nossa emissora. Um grande abraço e uma ótima quinta-feira para você.